Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Tita Zapata e você está no canal Astrologia em Foco. O vídeo de hoje é para falar dessa maravilha que se encontra no céu, a conjunção de Vênus e Júpiter, tendo Quirón ali também grudadinho neles e a estrela fixa, que é uma estrela benéfica chamada Alferet. Essa estrela tem a energia de Júpiter e de Vênus, portanto, eles estão ali unidos nessa positividade, nesse crescimento, nessa expansão, nessa determinação, coragem com Áries, porque tudo isso acontece aonde? No signo de Áries. Nós temos um estélio no signo de Áries. O que é um estélio? É quando nós temos 3 ou mais planetas juntinhos no mesmo local. E é o que acontece agora com Júpiter, Vênus, Quirón e mais a estrela fixa. Vamos passar para o gráfico para vocês poderem olhar o mapa do momento? Vamos então agora ver o gráfico, o mapa deste dia 2 de março, onde você pode ver o estélio. Está faltando o pontinho aqui da estrela fixa de Alferet, mas você sabe que ela está a 14 graus, que eu estou trazendo aqui para você agora. Júpiter, Vênus e Quirón. Júpiter e Vênus, hoje, dia 2 de março, está em conjunção exata a 12 graus. Já sentimos esta energia divina aí há alguns dias e vamos sentir por pelo menos esta semana aqui até o fim de semana. Júpiter e Vênus é o encontro do grande benéfico com a pequena benéfica. Júpiter, ele vem para expandir, ele toca na direção do crescimento. O signo de Áries, ele representa o início, aquele que rompe e nasce, aquele que se coloca de uma forma, inclusive, individualista, porque o ariano, ele é individualista, ele tem coragem e ele vai trilhando o seu caminho. Se ele tiver alguém do lado e ele te chamar essa pessoa, venha comigo, e essa pessoa, por algum momento, duvidar disto, ele simplesmente vai dizer, ok, você fica, eu vou. Isso é uma independência muito típica dos arianos. Claro que tem também a falta de paciência, né? Aquela coisa de eu quero tudo para ontem. Outro probleminha que acontece com o ariano é que ele gosta de iniciar projetos, mas tem uma dificuldade em mantê-los. Esta é a energia de Áries. Júpiter aqui vai fazer o quê? Vai expandir. Ele vai expandir o que ele tocar. Se você estiver naquele momento em que eu reconheço que eu quero a minha liberdade, que eu quero começar algo novo na minha vida, eu vou ter força de vontade, eu vou ter coragem, eu vou ter discernimento de saber que preciso trilhar um caminho para alcançar aquilo que desejo. Já se ele tocar e expandir aquele processo de eu tenho pressa, eu preciso tudo para ontem, pode ser que a gente se perca um pouquinho. Vamos conseguir? Claro, mas existe aí alguns empecilhos que somos nós mesmos que vamos encontrar pela frente, algumas pedrinhas, porque temos pressa demais de fazer o que queremos. Júpiter, ele representa, além disso, a espiritualidade, mas a espiritualidade dentro de um contexto de religiosidade. Por quê? Porque Júpiter é lei, são as leis, são os dogmas, a necessidade de um local físico para congregar e aquela ideia de que existe alguém que conhece mais e que pode fazer a minha conexão com o plano espiritual. Então, os padres, os pastores, os pais de santo, os dirigentes espíritas, falamos não só de religião, como de escolas filosóficas, porque Júpiter, ele sempre vai buscar mais conhecimento, porque ele sabe que esse conhecimento se torna em sabedoria. É um momento de iniciar cursos de aprofundamento, cursos de nível superior,
viagens, muitos vão ter a vontade de viajar ou de se contatar com estrangeiros ou no estrangeiro. Por quê? Porque tudo que está ali longe é diferente, é de uma cultura diferente, é uma forma diferente de enxergar, e eu quero aprender um pouco sobre isso, eu quero saber mais sobre isso. Já Vênus fala dos nossos valores. Esses valores, quando estamos a nível de sentimentos, então é aquilo que nós desejamos, é aquele amor posse. Sim, Vênus tem um amor posse. Eu quero, eu desejo para mim, eu preciso disto. É aquele amor de toque, de pele, de desejo. Quando falamos da parte dos valores e vamos para as finanças, vamos encontrar o mesmo. Eu preciso ganhar, eu quero ganhar, eu vou em busca do crescimento financeiro, de um crescimento material. Para isto, eu vou ter projetos, eu vou dar início a projetos. Aonde está o ponto negativo aqui? Porque Áries, ele é muito independente e ele tem muita pressa. Portanto, os projetos, eles podem não chegar a um ponto de finalização. Eu dou início a um projeto, mas eu acabo perdendo o interesse por ele por algum motivo e não consigo terminar. Este é o ponto negativo de Áries, que não consegue ter a continuidade. Áries, ele é ótimo para dar inícios, ele é ótimo para abrir as portas, mas ele tem uma certa dificuldade de se manter naquele caminho. Já Quiron vem falar da possibilidade de curas de situações que nós carregamos da nossa infância, ali do começo da nossa vida, até intrauterina, inclusive. Quiron representa os problemas que nós criamos na relação com os nossos pais, pai e mãe. Não é que os pais tenham realizado algo, pode até ser que sim em alguns casos, mas em outros é a própria criança, é a própria mente infantil que acredita que está falhando com essas figuras. Quiron em Áries traz o quê? Traz, por exemplo, a incapacidade de se colocar, de ter coragem e de realização. Por quê? Porque ele acha que ele falhou em algo. Então ele acaba não tendo coragem de enfrentar a vida, coragem de enfrentar os seus valores. E este momento está trazendo para todos nós a grande oportunidade de encarar esses valores, de entender aquilo que nós nos magoamos, nos machucamos e que traz dificuldades nas nossas vidas financeiras, nas nossas vidas afetivas. Por quê? Porque se a gente traz ainda aquela criancinha que não tem coragem de assumir esse processo, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos manter? Como é que nós vamos nos colocar? Outro fator, muitas vezes a questão de Áries ser tão impulsivo e ser tão independente e não conseguir ter continuidade faz com que a gente, por exemplo, se apaixone por alguém rapidamente. Então, aquela coisa de pele, aquela coisa do instinto, do querer estar com aquela pessoa. Mas, se estamos vivendo com aquela criança interior ferida e machucada, que vamos arrastando ali da nossa infância, o que acontece? A relação se torna difícil. Porque uma criança não consegue compreender, nossa parte criança machucada, não consegue compreender as dificuldades e os empecilhos que a vida apresenta. Por isto, esta conjunção Vênus e Quiron é uma grande oportunidade para cada um de nós. Claro que vai depender muito da onde estiver os 12 graus de Áries no seu mapa. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Alforat é uma estrela fixa que tem a energia de Júpiter e de Vênus. Ela é muito benéfica, ela fala de honraria, honradez, encontrar a honra. Ela fala também de independência e nos conecta com os animais, principalmente os animais de estimação. É um momento em que temos um contato muito grande com esses animais
e podemos sentir todo aquele afeto. Porque muitas pessoas hoje em dia têm dificuldade sim dos relacionamentos, ou a vida muito corrida, e muitas casas, muitos lares, muitos de nós temos os nossos pets. E eles se tornam muito presentes, e eles podem também trazer a cura para muitas pessoas. A cura daquela criança interior ferida, machucada, dos seus valores, que muitas vezes lá na infância queria ter tido um animalzinho ou perdeu o animalzinho, porque os nossos queridos pets têm uma vida muito mais curta e é muito difícil a separação. E agora se vê nessa possibilidade de encontrar a cura nesse quesito, nesse ponto. Como daqui a pouquinho Júpiter vai passar por ela, está em conjunção já, mas não é uma conjunção exata, porque Júpiter e Vênus estão a 12 e a estrela está a 14, ela vai se encostar nessa estrela e ela vai conseguir trazer o quê? Uma expansão dos valores. E Júpiter vai fazer essa conjunção daqui a alguns dias. Portanto, nós vamos arrastando essa grande possibilidade por mais de uma semana. Só que tudo isso que eu falei para vocês, eu apresentei o positivo, que é a parte luz, e apresentei um pouquinho das dificuldades que essa conjunção, apesar de ser tão magnífica, pode apresentar para algumas pessoas. Vamos ter o quê? Um ponto que é a quadratura com a Lua. Aqui, ó, quadratura, essa linha vermelha com a Lua. A Lua, ela está no signo de Câncer. Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o impulso, ele é fogo, ele é ação. A Lua já representa o elemento água, que são as nossas sensações, são os nossos sentimentos. A Lua traz ali o arcabouço do nosso inconsciente, seja desta vida, para quem acredita em reencarnação, pode ser a memória o que nós vivemos em vidas passadas. Para quem não acredita, não há problema algum, porque ela representa a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade vem através do nosso DNA. Esta lua canceriana, quando ela se choca com Vênus, com Júpiter, normalmente não é algo tão difícil, tão tenso. Mas gostaria de colocar que esta lua canceriana representa o que? A base familiar, principalmente a figura de mãe, a figura do feminino, a figura do receptivo. E quando existe uma quadratura, o que pode acontecer? Se a gente não lida bem com isso, nós podemos comprar, fazer compras, ir a lojas, comer mais, cuidado, porque também é um período que a gente pode querer comer, e isso faz com que a gente ganhe peso, o que não faz bem para a saúde. Tudo isso de uma forma a poder responder às emoções, os sentimentos que entram em choque. Porque as emoções, elas estão muito colocadas no nosso plexo solar. Ali nós vivemos as emoções que estão muito ligadas a um instinto. Já Vênus, ela fala dos sentimentos que estão mais aqui na altura do nosso cardíaco, numa conexão com o nosso racional, porque os sentimentos, eles precisam e trabalham conforme com o racional. Os instintos já não, eles têm uma separação da nossa forma de pensar, do nosso racional. Ele vai muito pela sobrevivência. E essa lua, quando entra em quadratura com Vênus, vai fazer com que exista essa dificuldade. Mas temos aí Quiron, que vai ser o curador, aquele que vai ofertar a possibilidade de realizar as curas necessárias nos nossos sentimentos, nos nossos instintos, no nosso lado feminino, porque tanto homem como mulher tem a questão do feminino dentro de si e do masculino. Isso não tem nada a ver com a sexualidade. Se saímos do nível particular para o coletivo, a lua representa a sociedade, o grande público. Portanto, pelo menos neste dia 2,
Aqui é importante um certo controle com os gastos, para que alguns descontroles emocionais, alguns contatos com essa criança ferida não faça que a gente gaste mais, ou que a gente, por exemplo, também entre num processo sabe, mergulhe naquelas dores com a figura da mãe, com a figura da esposa, para os homens, a própria mulher entra em confronto com o maternar dela, de como ela lida com o maternar, porque ela não precisa ser mãe para maternar. Aliás, o homem também tem essa possibilidade de maternar quando ele tem uma lua muito forte, um câncer muito forte no seu mapa astral natal. Enfim, quando essa lua entra numa quadratura com Júpiter, algumas questões dos valores espirituais também podem vir à tona aqui. Eu estou entrando em contato com a minha espiritualidade? Será que eu estou conseguindo compreender? Estou conseguindo me conectar com a minha religiosidade? Será que eu estou apenas repetindo aquilo que me foi ensinado na minha infância? Eu estou dando asas para a abertura de ver algo diferente e poder estar ali conectando com a espiritualidade, com a religiosidade de uma forma diferente? Então pode ser um dia que também alguns façam essa pergunta. E na quadratura com Quiron, aí nós vamos ter a necessidade de pegar essa criança interior ferida e dizer para ela: veja, você é muito importante. Se você teve algum problema com a figura de mãe, trabalhar. O Ho'oponopono é ótimo para isso. Também meditações, fazer aquela limpeza. Por quê? Porque os pais, tanto a mãe quanto o pai, não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Os seus pais não são perfeitos. As pessoas erram. E só um adulto pode compreender que aquela figura que na infância parecia, sabe, o rei, a rainha, a principal da vida, ela também tem os seus defeitos. E aqui você, como adulto, pode pegar essa criança, recolhê-la ao seu regaço e dizer: veja, hoje eu estou adulto, hoje eu estou aqui preparado para poder compreender que você não precisa mais sentir essa falta de coragem de poder dizer os seus sentimentos ou de viver os seus sentimentos. Isso aqui é apenas uma dica para que você possa compreender como pode se dar esse processo de cura. Claro, existem outras ferramentas e outras técnicas, mas seria interessante fazer essa limpeza com o feminino, seja com a mãe, com a irmã, com a avó, seja com o feminino de cada um no seu interior, porque como eu falei, mesmo o homem tem a sua parcela feminina, que é a sua parcela receptiva. Então, uma apresentação rápida a respeito dessa benesse que nós temos no céu. Tem aí um probleminha nesse dia com a lua, mas depois esse probleminha ele vai se afastando. No restante da semana, Vênus vai se aproximando aí de um sextil exato com Marte. Vênus e Marte se encontrando, é o casal, é o amor, é o desejo que vão se juntando, vão se reunindo, trazendo a possibilidade de conversas, diálogos, mais força de vontade, mais ação nesse sentido. A gente vai se movimentar mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva se não for inscrito, aperte aí o sininho para receber notificações, dá o joinha, um like, compartilha. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo.